Depois de 2 meses de ter saído de São Paulo, foi naquele dia que caiu a minha ficha. Fazia calor em Aguascalientes e meus pés doíam por ter caminhado por 4 dias consecutivos, carregando todo o equipamento necessário para acampar, para comer e, obviamente, câmeras, lentes, drone e baterias extras. Eram 5h30 da manhã quando entramos na van de serviços turísticos em Cusco. Levaríamos algumas horas para chegar até Soraipampa, onde começa a trilha de Salcantay. As estradas do Peru por onde passei têm suas particularidades, com suas curvas infinitas cravadas em montanhas lindas. De um lado, uma visão panorâmica, às vezes agraciada por um pico nevado, e do outro, um paredão de pedras que pode desabar a qualquer momento e parecem estar ali para lembrar que quem manda de verdade nesse país é Pachamama. Já fazia um pouco mais de um mês que eu estava no Peru e foi muito interessante conhecer um país tão diferente do Brasil logo de cara. Eu notei que muitos nomes das cidades e povoados foram mantidos do Quechua e poucos lugares têm nomes hispânicos. Ayacucho, Chumbis, Uranmarca, Pacucha, Abancay, Huanicapa, Cusco, Paucartambo e Pilcopata. Esses são os nomes das cidades que eu dormi na primeira semana no Peru, enquanto eu participava da Monkey Run. A Monkey Run foi o motivo principal que me trouxe ao Peru e é uma corrida de moto, quer dizer, de mini-motos, que me desafiou em vários aspectos. A começar que eu nem carta eu tinha quando surgiu a ideia em agosto do ano passado. Eu nunca tinha subido numa moto, até me matricular na autoescola. E mesmo depois de ter tirado a carta, eu ainda não tinha passado sequer uma marcha até subir na minha motita. E eu pensei várias e várias vezes em desistir. Que loucura minha em querer fazer isso. Ainda bem que segui em frente, porque foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Este exemplar de besta enjaulada de 90 cilindradas despertava muita empatia por onde passava. As pessoas queriam saber quem éramos, o que fazíamos por lugares tão desolados e por que estávamos vestidos de presidiários estrangeiros. Bom, quem éramos era fácil de responder. Ricardo Pocholo. Para de me filmar que eu tô ficando com raiva de você. Velho. Gabriel Fraige. E aí? Gabriel Coquinos, belezinha? Me dá um M, me dá um O. E eu? Saúde, belezinha? Saúde. As coisas finas da vida. É isso. Amigos recentes, mas com uma sensação que ficou ainda mais evidente quando terminamos a corrida, de que já éramos amigos há muito tempo. Aliás, é curioso como são as amizades depois de uma certa idade. Eu sinto que não são amizades por conveniência ou comodidade, mas as partes têm que estar muito afim de estabelecer uma relação, porque com a vida corrida que todo mundo tem, o tempo é cada vez mais escasso. Escolher estar junto de outra pessoa é um grande negócio e também isso me faz pensar que é possível criar amizades sinceras mesmo depois de algumas décadas de idade. E tudo bem chamar de crise de meia-idade ou algo parecido. Em abril eu completei 37 anos e o futuro me parece uma folha em branco. Há muito tempo eu tinha perdido o entusiasmo de quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, onde uma coisa grande parecia que estava prestes a acontecer a qualquer momento. Toda a previsibilidade de uma vida padrão foi substituída por um frio na barriga, por ver em algumas poucas malas tudo que eu tenho para viver. Eu tenho descoberto que o que eu preciso é bem pouco.
e a vida em São Paulo já parece bem distante. Os lugares por onde eu passei, principalmente durante a corrida, têm uma dualidade. São lugares extremamente simples, com noções de limpeza e higiene muito diferentes das nossas, ao mesmo tempo que a cada virada de esquina tem uma paisagem natural mais impressionante e diversa do que a outra. Montanhas, florestas, neve, sítios arqueológicos. O Peru realmente é um parque de diversões a céu aberto. E uma dessas trilhas é a de Salcantay, uma rota que originalmente ligava a cidade imperial de Cusco até Machu Picchu. São 5 dias de trilha, começando pela Laguna Humantay. Também passa pela Abra de Salcantay, o ponto mais alto da travessia, com 4.600 metros de altitude. E por fim adentra a floresta amazônica até chegar em Águas Calientes, que é a base mais próxima para chegar até Machu Picchu. Foi uma das trilhas mais difíceis que fizemos, não só pela altitude, mas porque erramos na estratégia. Decidimos acampar e teria sido mais fácil se tivéssemos ficado nas pousadas e abrigos ao longo do caminho. No 4º dia, carregando mochilas pesadas, estávamos exaustos quando chegamos em Águas Calientes. Chegamos, amiguinho. Chegamos, Ana, parabéns. Conseguimos. Tivemos um dia de descanso e foi o tempo necessário para conseguir refletir sobre tudo o que tinha acontecido desde então. Pensei sobre a distância do Brasil, sobre a padaria que eu ia todo dia de manhã para tomar um café com leite Lê. Pensei em como o tempo pode ser elástico. Afinal, parecia que eu já estava na estrada há mais tempo do que realmente eu estava. E também me passou pela cabeça que eu não sentia saudades de casa. De uma casa específica, porque essa casa já não existia mais. Foi quando caiu a ficha. Uma catarse silenciosa aconteceu enquanto eu caminhava pelas ruas daquela cidade. A vida nômade, por fim, estava começando.